conectado da realidade. Tem um detalhe que eu acho que é interessante, que assim, o presidente, o dono do Cruzeiro, de uma forma ou de outra, né, ele chegou para o torcedor e falou assim, olha, a situação é o seguinte, ó, contratamos mal, está tudo errado, não estou entendendo nada. Né? E isso significa o quê? É uma crítica ao Alexandre Matos, não é ao Leonardo Jardim. O técnico não está com problema nenhum. A questão é, entreguei a uma pessoa a missão de montar um grande elenco e deixei aqui, grama não é o problema. E o elenco foi mal montado. O Leonardo Jardim já falou sobre isso logo que chegou. E ele certamente ali nas internas já deixou claro, olha, certamente não, já deixou claro. Olha, eu estou fazendo o que eu posso aqui. O Gabriel no banco já é um sinal do que não vou escalar pelo nome. Eu estou falando isso já há algum tempo. Ele vai escalar quem tem que escalar e vai barrar Dudu, Gabriel, quem mais for, não importa o nome. Então já mudou. E para o azar do Dudu, do Gabriel especialmente, faz o gol da vitória o Caio Jorge, que é da posição. Então, a tendência é que ele continue na equipe, independentemente dos argumentos do português de mexer de acordo com a estratégia do jogo. Mas esse modo sincerão que houve lá do dono do Cruzeiro, do Pedrinho lá do Supermercado BH, contrasta com o modo silencioso para esse assunto do Júlio Casares, que é muito ativo na rede social, que é muito eloquente, que eu sempre gosto de lembrar, ele foi receber o Rames, eles caminhavam pelo aeroporto, a câmera ia junto, era uma cena, parecia até aquela câmera que vai no trilho, sabe assim, uma coisa meio cinematográfica, e ele desfilando, sorridente ao lado do colombiano, que não jogou muita coisa pelo São Paulo, não sabemos até hoje quanto custou essa aventura, porque a dívida, ela dobrou ou mais na gestão do Casares. Exato. A dívida já era alta, ele herdou uma dívida alta, ele praticamente dobrou ou dobrou, a gente vai saber isso com detalhes quando sair o balanço ainda no final desse mês, até o final desse mês, e agora veio com um extintor para apagar o incêndio, quando ele deveria ter feito isso lá atrás, e prometeu uma política de austeridade. E não fala para o torcedor, isso é ele que tem que falar, não é nenhum outro, aí não é o Muricy, não é o Rui, não é nem o Belmonte, que são do futebol. Ele é o presidente. Então o Casares tinha que chegar e falar, torcedor, nossa situação é essa. Para ganhar aquela Copa do Brasil, aquele Paulista, fizemos investimentos que não tínhamos condições. Ganhamos, foi uma alegria, mas agora não tem mais jeito. Se não fizermos isso, o clube vai entrar num caminho sem volta. E aí não sabemos o que vai acontecer. Talvez assim ele consiga, talvez não, com certeza, parte da torcida vai compreender. Agora, enquanto não tem essa conversa madura, adulta, com o torcedor, o cara vai para a arquibancada, até porque não faltam ex-jogadores com microfone para atacar técnico brasileiro, defender a reserva de mercado técnico estrangeiro dos brasileiros. Então aproveitam tudo para descer o pau. Parece até que a culpa é só do treinador. Claro que ele tem a sua responsabilidade, mas não é só ele, né? A coisa é muito maior. Situação complicada, hein? Vamos pro break rapidinho, o tempo passa rápido aqui e na volta temos uns minutinhos finais para falar sobre a volta de Neymar depois da lesão. A gente segue no YouTube, vamos batendo um papo por aqui, a gente já volta. Estamos no break. Eita, que o tempo passa rápido, hein? Precisa de mais meia hora de programa para vocês, hein? Deixa eu ver o que a galera tá dizendo por aqui, que alguém me deu uma bronca, falando que o Tirone lê mais comentários. Então deixa eu me redimir aqui, deixa eu registrar os comentários da galera. Superchats, pois é, Juca. Os superchats, o Diego Soares aqui tá dizendo que, ainda sobre o lance lá polêmico do jogo entre Grêmio e Flamengo. Ele fala que esses lances de bola na mão da área, o zagueiro pode se beneficiar de um toque involuntário, mas o atacante é punido? Procede isso? Abraço a todos. É o questionamento que ele faz por aqui. É verdade. O Júlio César Bruno também manda um superchat. Valeu, Júlio César. Falando de você, viu, Juca? Disse que você foi comedido. Mal ou bem? Ele está discordando, mas com respeito. O que é sempre muito bom, né? Ele disse que... Respeito é bom e a gente gosta. Opa! Ele disse que você foi comedido, mas que ele, como corintiano, gostou das cabeças de galinha arremessadas, que ele achou engraçado. Eu não acho muito legal, mas enfim, tá a opinião dele aqui. O Ricardo Tonucci pede um abraço para São João del Rei, Minas Gerais. Então, um beijo para São João del Rei, minha terra, já que sou mineira. O Abrão Alves diz que o Galão tomou sufoco do Vitória dentro de casa. É verdade. E o Paulo Ursão diz que o Flamengo tem um ótimo time, tem muito recurso. Verdade também. E o Marcelo, qual a prioridade do Corinthians? O Paulistão 2026? Tá aqui uma ironia, está tirando um sarro. Temos quanto tempo pra gente voltar, gente? 2 minutos. Então eu consigo ouvir o Mauro ainda sobre o Gabigol no banco do Cruzeiro. Não, pra você não é uma surpresa, né, Mauro?
Não, nem um pouco, né? Ele já ficou no banco um bom tempo no Flamengo, ele não tem jogado bem já, não é de hoje. Acho que era uma questão de tempo. E o técnico do Cruzeiro, ele é um técnico que ele não depende desse emprego, ele não vai ter apego. E vai fazer o que é necessário. E eu acho que a presença dele no banco me parece algo necessário, porque as atuações não são boas. Quanto ao América Mineiro, perdeu gols feitos que eliminaram o Cruzeiro do Campeonato Estadual. Basicamente tem feito só gols batendo penalidade máxima. Então, vai jogar na carteirada, no nome? Em algum momento ele ia perder posição. E foi o que aconteceu. E ele não ter entrado nem durante o jogo, né? Acho que deixa bem claro que o técnico parece ter força nesse momento, né? Para fazer esse tipo de coisa, porque a gente sabe como é que é, né? Coloca no banco e tudo. Eu estou esperando ele dar aquelas entrevistas que ele dava, como, né, quando ficava no banco, quando estava insatisfeito, ainda não falou. Vamos ver se ele vai ter a coragem de falar novamente com toda aquela eloquência quando se manifestar. Lembra? Agora eu quero disputar a posição com o Pedro, né? Nunca foi da posição do Pedro, mas ele falou isso lá atrás, né? Foi. Inclusive reclamando entre um jogo e outro da final do Campeonato Carioca, né? Ou sai do Morumbi derrotado, perdendo o título e diz que não, que mandaria beijos no Dorival. Ele pode mandar um beijo do Dorival também. O Dorival está talvez precisando aí de um cafuné depois do fracasso na seleção. Ainda dá tempo da gente registrar algumas das participações por aqui. O Silvio Correia diz que o Corinthians resumiu sua atuação no sábado na saída de bola. Um timinho pífio, cornetando aqui pra caramba. Parecia uma jogada de rugby, né? Eu nem falei, né? Mas o rugby tem muito dessa estratégia, né? O cara chuta a bola pro lado, né? Aí sobe todo mundo e aí tem o arremesso lateral, né? Né? É uma jogada de rugby. Mas o Emiliano Dias falou que não foi treinado, não foi combinado, não. Aí temos um problema, né? Então, sozinho. Combinou com o Koeman. Estamos de volta aqui no canal. O Memphis aprendeu isso na... Oi, Juca. Não, o Memphis aprendeu isso com o Koeman. Ou então ele ensinou o Koeman. Ele falou, vamos fazer isso aqui. Eu não sei. Peraí, nós já falamos sobre isso, mas tem um detalhe. Será que o Memphis ganha também participação todas as vezes que tu dá a bola para fora na saída? O que eu sei te dizer, Zé, é que sábado ele não subiu na bola. Não, só mandou pra fora. Bem pensado. Trajano, quero te ouvir. Estamos nos minutos finais. É o esquema dele. Vamos analisar o jogo. Eu não vi o time do Cruzeiro nas outras rodadas. Falaram que estava em crise, mas considero que o Cruzeiro fez um primeiro tempo direitinho, assim. Foi um bom primeiro tempo do Cruzeiro. O nosso time, do jeito que entrou no bom e velho 4-2-4 do Zuba. A gente estava numa inferioridade numérica no meio campo. A gente tentava abrir espaço pelos lados. Tentava com o Ferreirinha, às vezes dava certo, às vezes dava errado, com menos assertividade do que na quinta-feira. O Luciano e o André ficam refém, porque a bola não chega. O Luciano movimentou menos para trás, deixou mais espaço no meio campo, e nossos volantes ficam expostos. Essa é a métrica do 4-2-4 dele. Não tem muito que analisar. A gente já vem analisando ele há um ano. Aí, quer ver, ó o Lucas Moraes. Vamos lá. Me ajuda aí, Wilson. Lucas Ferreira joga sozinho. Cedric não passa do meio, só toca pra trás. Então, Lucão, o negócio é o seguinte. A partir do momento que a gente joga no 4-2-4, não dá pro Cedric passar. Porque as opções do Ferreira não é o Cedric. São os dois volantes e os três que já estão posicionados. A gente já está na inferioridade numérica lá atrás. Se o Cedric ficar passando toda hora, além dele não aguentar, ele vai ficar exposto para a boné lá atrás. E aí vai arrebentar com o zagueiro. Então ele não pode passar, pai. Nesse esquema do Zuba. Ele não pode passar. Então eu nem culpo ele, tá ligado? Porque, tipo, você ficar passando... Ou você tem um cardio de cavalo, que você vai e volta, ou você joga na elegância. Ele vai na boa. Então, tipo assim, não tem o que fazer. Então, tipo assim, o esquema escolhido, bem ou mal, foi o que deu certo na quinta-feira. A quinta-feira, o adversário era muito inferior. Hoje, o adversário vem com uma proposta diferente, de mais pegada, com mais qualidade. A gente sofre as mesmas coisas que a gente sofreu durante todo esse tempo.
Inferioridade numérica, os caras saem jogando meio campo, uma hora ou outra a pressão dá certo, e é isso. O Ferreirão não foi tão bem quanto no outro jogo, o Ferreirinha não foi tão bem quanto no outro jogo, o André ficou gladiando como o Caleri gladeia, tipo, se a bola não chega ele não tem condições, o Luciano também ficou ali na dele, não teve condições, e a gente sofre do mesmo esquema, das mesmas coisas. A saída de jogo, por que não dá pro Marcos Antônio e o Alisson sair jogando toda hora? Porque são só dois. Eles estão marcados toda hora que o Ferreirinha pegava na bola, ele tinha marcação dupla. Toda hora que o Ferreirinha pegava na bola, ele tinha marcação dupla. Toda hora que os volantes movimentavam, dois caras marcavam 4 nossos. Então, tipo assim, cara, Sim. É o esquema que ele gosta. Bem ou mal, esse é o esquema dele. Aí talvez eu vou ver uma galera falando, mas ele tem um monte de cara machucado, tem um monte de peça. Aí igual um cara me marcou no Twitter falando, mas ele já sabe que vai ter que tirar os caras. Substituições foi claramente por rodagem. Foi por minutagem, porque senão os caras vão continuar estourando. A pergunta que fica é, quem é que pôs os caras para jogar no começo do ano, jogo após jogo? Eu. Não. Quem é que não deu rodagem pros caras? Quem é que quando tinha a possibilidade de colocar o Rian, o Alves, o Ferreira, o Ferreirinha, para trocar os caras, para dar rodagem, minutagem, quem é que fez isso? No Twitter, eu ia pôr os caras para jogar. Não fui. Então, a comissão técnica paga hoje por decisões que tomou lá atrás. Os caras plantaram desgaste, colheram lesão. E agora falar, mas olha o time, com um elenco desse, tá tudo bem, se tivesse rodado lá atrás, os caras não tinham desgastado hoje. E aí poderia, talvez o Oscar não tivesse machucado, talvez o Arboleda não tivesse sentido, um monte de talvez. Só que ele rodou? Não rodou, tá pagando agora. Hoje é o que tem. Então, tipo assim, não tem muito o que a gente falar. Ele entrou no 4-2-4 dele, que ele não vinha usando. A parada é a seguinte, ele joga no 3-5-2 para se salvar. Respira. Aí ele transforma o 3-5-2 num 4-2-4 com 3 zagueiros em campo. Aí respira. Aí ele transforma a quinta-feira pro 4-2-4, que dá certo com o time inferior, mas hoje já cai por terra. Ou vai falar que, tipo, a alteração do Cedric pelo Ferrarese fez uma diferença absurda e nós não conseguimos jogar. Não, é o mesmo time. Só que pegou um time melhor, mano, foi o jogo que foi. O jogo não foi bom. Foi um jogo moroso. Foi um jogo, mano, sem... burocrático, né? Um jogo totalmente burocrático. Beijos de tentar, de ir na fumaça, na força de vontade. Só que a gente sai pelo lado do Ferreira, ele pega na bola contra 2 toda hora. Por quê? Porque o esquema leva a isso. É o esquema dele. O Ferreira do outro lado, ele até tenta também, mas ele tá contra 2 toda hora. Por quê? Porque ele joga nesse esquema. É esse esquema. Não tem como cobrar a movimentação do Luciano para trás. Não tem como cobrar mais aproximação dos volantes. O esquema leva a isso. É isso. Sim. Substituições. Bobadilha entrou bem? Não entrou bem. O Alves entrou bem? Porra, eu torço para ele, mas ele também não entrou bem. Mas, tipo assim, aquelas substituições, cara, nem foram na conta dele. Porque, tipo assim, tinha que trocar, senão os caras iam estourar. Só que aí cai naquela. Ia estourar por quê? Ia estourar porque lá atrás ele escolheu mal, velho. Escolheu usar todo mundo toda hora. Então, velho, tipo, nós vamos falar o quê? Não tem o que falar. E aí o Cruzeiro, mano, bem tranquilinho, arrancou um empate. Tá ligado? Cruzeiro bem tranquilinho. E aí depois a torcida fica pedindo o Rian. Se ele coloca o Rian ganhando, toma o gol, a culpa é dele. Se ele coloca o Rian depois, ele vai ser cobrado por ser covarde. Colocou. Então, mano, tipo assim, hoje o jogo de hoje, tipo assim, era o que tinha, era isso. O esquema era válido, cara, assim, eu tenho um time desgastado, voltando pro jogo de hoje, eu tenho um time desgastado, eu tenho um time sem confiança, eu tenho um time com alguns desfalques. Eu não entraria no 4-2-4, eu entraria no 3-5-2.
Isso dá para questionar. E aí, depois, se tivesse um 0-0 bem feio, a gente mudaria pro 4-2-4. Entende? A gente mudaria pro 4-2-4. Sim. E aí tentaria trazer uma estratégia, uma emoção, qualquer coisa. Mas a partir do momento... Declaração do Belmonte garantindo publicamente, finalmente, o Zubeldia. Tem peso? É só aquela conversa para boi dormir ou você sentiu sinceridade? Olha, é difícil, Renato, quando o diretor se posiciona dessa maneira. Na verdade, isso nos faz rir, porque se perder pro Botafogo quarta-feira, ele vai descer no ônibus na Argentina. Não tem como ele descer no ônibus no Morumbi contra o Santos. Então, essa declaração aí é para tentar amenizar algo que possa estar acontecendo lá dentro. Mas eu não acredito que se perder pro Botafogo, o Zubeldia continua, não. Edu, tem um detalhe, né? O São Paulo vem muito desfalcado, sem as suas estrelas Oscar e Lucas, que são 2 jogadores importantes. O Pablo Maia, ninguém lembra, mas está machucado ano passado também, mas é um jogador que estava entrosado com o Alisson ali. O Arboleda é um zagueiro que faz a diferença. É difícil você enfrentar um adversário forte com tantos problemas e o Caleri suspenso. Renato, como a gente fala, no futebol não dura 24 horas, né? A verdade, né? De repente, essa declaração aí do Belmonte, quarta-feira, se não, de repente não ganhar, nem na quinta-feira o Zubeldia estará lá no São Paulo. Mas eu vejo assim, o São Paulo muito desfalcado, Renato, e são jogadores importantíssimos, né? Você pega aí a liderança, né, do Arboleda na defesa, é um cara que se posiciona muito bem, ajuda na orientação ali da parte defensiva, né? Você pega o Lucas Oscar, né? Você pega o Pablo Maia, realmente é um jogador que, né, faz aquele trabalho sujo, que corre, que marca e deixa os outros jogarem, né, lá na frente. Mas eu quero destacar a postura do Cruzeiro. O Cruzeiro se postou muito bem ontem, né? Os jogadores tiveram atitude, né? Teve, né, essa cabeçada aí na trave aí, né, do Vidalba. Né? O Cruzeiro, se tivesse um pouquinho mais de sorte, poderia ter ganho o jogo ontem, né? Se tivesse apertado um pouco mais. Mas eu vejo assim uma luz no final do turno do trabalho do Leonardo Jardim. Pelo menos, né, na postura e na atitude, ele conseguiu com que os jogadores jogassem melhor do que vinha jogando nos jogos anteriores. E mexeu bem no time. O Cruzeiro veio muito modificado e deu certo, porque um ponto fora não é um resultado desprezível. Pelo contrário, ainda mais o Cruzeiro, que passa por uma crise, Rona. Sim, uma crise maior fora, né, do campo. A verdade é essa. Mas ontem era para ter um time que era para sair vencedor, era o Cruzeiro. Pelo que jogou, pelo até as próprias peças que foram colocadas no time. Agora, a gente também bater no São Paulo, tendo o time praticamente todo modificado. É difícil você bater no Zubeldia. Eu acho que é até cruel. Acho que se na volta do Lucas, na volta do Oscar, se começar a não andar o time com ele, aí pode até tomar uma atitude. Ele lá, pô. Mas ele periga cair sem os jogadores. Mas não dá. Mas a questão é a seguinte, Ronaldo, também não dá pra ficar se apegando nessa questão de ele tá tendo tempo pra treinar, tempo pra jogar, já deveria ter uma outra postura. O Lucas e o Oscar estrela da companhia. Então, já estão machucados já há algum tempo. E aí você vê, a questão que a gente cobra é essa postura. O Zubeldia, ele poupa o Ferreirinha para que não venha machucar e não poupa o Oscar lá na Argentina contra o Talheres, que sai machucado. Ele aprendeu. Saiu machucado, mas venceu aquele jogo, né? Com aquele gol solitário do Alisson. A questão é essa, o Oscar requer, pela idade, um maior cuidado que o Ferreirinha. Então, essas atitudes que a gente não entende. Então, o São Paulo também não pode ficar se apegando. E ontem o Ferreirinha deu uma declaração dizendo que foi ele mesmo, que ele sabia do que ia acontecer, que já estava combinado a saída dele, que ele não aguentaria. Ele deu a declaração chamando a responsabilidade para ele e não para o treinador. É isso que é difícil a gente falar alguma coisa aqui, né? Porque a gente não tá no dia a dia ali, a gente não tá vendo o que tá realmente acontecendo. Então, aí às vezes a gente bate num treinador ou até mesmo num jogador que não tá jogando tão bem, de repente a gente não sabe o que tá acontecendo. No sacrifício, né? Então acho que a gente também tem que dar uma analisada. Vamos observar, né, Sim, os próximos capítulos do São Paulo nos darão as respostas certas. Você falou que ia ser campeão da Libertadores, campeão brasileiro, vai campeão... ainda, vai ser campeão da Libertadores, mas não com o Zubeldia. Não com o Zubeldia. Enquanto isso o Dorival tá dando sopa no mercado. E acho que o São Paulo, diante da circunstância tal, eu imaginei que o Cruzeiro fosse ganhar o jogo.
assistindo o jogo. Falei, agora é o momento do Cruzeiro torcer a faca. São Paulo está destruído. O Cruzeiro preferiu jogar pelo empate. Administrou depois do empate. Comemorou o empate. Comemorou, a torcida Eu comemorou. achei esquisito. Mas, sei lá, talvez seja um momento, mas falei, nossa, a oportunidade de ganhar do São Paulo no Morumbi é essa, né? Com tudo que o Cruzeiro investiu, e não é pouco não, hein? Mas o momento lá também não está bom. Mas para o Cruzeiro não perder do São Paulo é grande. Saiu atrás no notícia. placar. A torcida é traumatizada, perde todas. Mas a decisão da Copa do Brasil. Aí tem o histórico, ok, mas concordo. O São Paulo estava muito fragilizado, mas muito fragilizado, né? O São Paulo estava jogando no segundo tempo com a dupla de volantes sem Bobadilha e Marcos Antônio, que são dois jogadores que não marcam. E aí empata o jogo e a torcida do São Paulo vai ao time. Eu falei, claro que eu acho que a vai é mais direcionada à comissão técnica. O Zubeldia nem estava lá, né? Mas é para ele e tal. Mas é como se estivesse vaiando os garotos, né? Que estão ali jogando, os três estão ali. Por que você vaia? Todo mundo ouve a vaia. O garoto da próxima vez, talvez ele não arrisque a jogada que ele arriscou no jogo anterior, né? Então tem uma questão aí, eu acho que complexa, de fato. Cada vez mais ganha força corrente para a troca de treinador, a gente vem falando isso. É como se um treinador qualquer, com esse elenco, fosse capaz de fazer algo melhor. Eu duvido. Se eu tivesse essa convicção, eu falaria. E aí tem uma questão, o que falta? O Carlos Belmonte deu foi uma das primeiras declarações públicas de apoio, embora com a duração de uma semana, né? Sim. Mas eu não... É o popular prestigiado. Mas com uma semana, né? Não é assim, ó, meu treinador até o Mundial, sim. Até a parada do Mundial, seria um recorte, né, Napoleão? Porque não tem semana de intervalo até o Mundial, né? É só jogo, tá? Ou o meu com o técnico até o final do ano, né? Como o Palmeiras fez algumas vezes, o Fortaleza fez algumas vezes, né? E cumpriu, né? O Bahia fez algumas vezes, né? Falando do... Né? O Rogério Ceni teve por um fio, o Vojvoda teve por um fio, o Abel também teve lá atrás. E aí dependemos da convicção. Agora, da direção, que é pouca, e é uma direção que está lidando com muita dificuldade com essa decisão de apertar os cintos diante de um cenário que os adversários, ninguém está apertando o cinto. Vídeo adversário do São Paulo, o Cruzeiro. Aí, eu acho que eu vejo, estava conversando aí na redação, o Thiago, nosso editor, o São Paulino em geral, a mídia que cobre o São Paulo, os ex-jogadores do São Paulo, comentaristas, os caras, eles estão muito distantes da realidade do São Paulo. Porque uma coisa é falar que o clube é grande, e sempre foi e sempre será. Agora o São Paulo tem um ano de time médio. Mas o São Paulo não é grande. Vou cometer a indelicadeza de dizer que você acha que vai brigar para não cair. Não é para tanto. O Napoleão, o São Paulo não perdeu no campeonato e não ganhou. O São Paulo tem um dos elencos mais curtos da Série A do brasileiro. Mas brigar para não cair? Ué, qual que é o problema? Qual que é o vexame nisso? Não. Se você está não tô falando sabendo... em vexame. Qual que é o vexame? É que eu acho que não vai brigar para não cair. Qual que é a diferença do São Paulo para os clubes que vão brigar para cair, para não cair? Ele tem jogadores melhores. E tem uma outra diferença, né? O São Paulo está disputando a Copa Libertadores à Vera e o São Paulo joga tudo sempre nos Jogos da Libertadores. E tem a Copa do Brasil também. E tem a Copa do Brasil. Então não é assim, o Juventude. Já fiz 6 pontos no Alfredo Jaconi, porque meu objetivo é não cair. Eu não tenho a Libertadores na quarta-feira. Ele vai descansar, o Mirassol vai descansar, os outros alguns... O que aconteceu ali? O São Paulo tinha o Lucas Ferreira. Por que o jogo foi às 5h30? Do horário diferente? Para dar um mínimo intervalo para o São Paulo, que jogou na quinta-feira. O time estava morto. Por que o Ferreirinha pediu para sair? Exato. Os dois jogos ele pediu para sair. Exatamente. O técnico crucificado no primeiro jogo e no segundo jogo, ele fez gol nos 2 jogos. Só que ele não aguentava jogar o jogo todo. Mas eu acho meio apocalíptico. Inclusive, não é. Prevendo o Zubeldia continuando, claro. Não é apocalíptico. É porque É realidade. A realidade é essa. Você concorda que o São Paulo vai brigar para não cair? Não, Napoleão, não precisa ser esse o termo. Deixa eu... O São Paulo tem uma temporada de time médio pelo investimento que fez. Isso eu concordo com você. Então é para não correr risco na Série A. Eu trocaria por baixa expectativa. Então, mas que seja. Qual que é a diferença? É o torcedor entender que a briga está lá com o Palmeiras, com o Flamengo. O Thiago não está entendendo. O cara que está lá atrás do gol, ele está achando que o São Paulo é o São Paulo campeão mundial de 2005 e não é. O time do São Paulo é fraco. Ponto. O time titular não é.
O time titular nunca jogou, Então, Vessone. é isso que eu tô Não falando. vai jogar, nunca. Foi com os caras. O elenco pode ser, mas O time titular não é. Então ele joga sem 6 contra o Cruzeiro, depois sem 8. Então, e é vaiado como se tivesse o time titular. A vaia também, acho que é um pouco pra mim, como é o terceiro jogo sem ganhar em casa, isso pega pra... Não, empate na Libertadores, Não, então, isso. são 3 jogos 2-0 com a Aliança. A forma como foi, entendeu? O que é, meu? Não Eu acho que são 3 jogos em casa sem ganhar, então isso seguidos, isso daí eu acho que tira um pouco o torcedor do coisa, mas... Tira, porque qual que vai ser a principal dificuldade do São Paulo na temporada? Dentro ou fora de casa? Tá evidente que é em casa. Sem Lucas e Oscar, o time não consegue criar. Porque existe aquela coisa de você ter que ser o protagonista. Exato. E aí é verdade. Sem os e dois, aí sem os dois não dá pra ser. Porque especular fora é uma coisa. Exatamente. E aí São Paulo trouxe o empate do Cruzeiro de Minas. Opa, legal. Atlético de Minas. Ninguém se importou, Se fosse o contrário. Né? E uma foi coisa, contra o Atlético. Uma coisa que o Arnaldo falou que pouca gente percebeu o elenco envelhecido, ele não é problema só para jogar todos os jogos. Na hora da recuperação também é difícil. É óbvio. Esses caras demoram mais para voltar a ficar apto e voltar a ficar à disposição, né? Tem mais essa ainda, que eu acho que isso é um problema. Então, do tipo, o Lucas, aos 23 anos, ele já tinha voltado. Exato. Sim. Ele já tinha voltado. Sim, claro. O Oscar, aos 25, já tinha voltado. Exato. Só que os caras vão demorar um pouquinho mais para voltar, sem dúvida nenhuma. Agora, tá chegando numa situação, Napoleão, que vai... Eu imagino que mais dia menos um dia ocorra a queda de técnico e que qualquer técnico que vier tenha que entender essa situação do São Paulo e tem que comprar essa ideia. Esse é o grande né? assunto. Comprar essa ideia, porque, por exemplo, o Rogério Ceni não quis comprar essa ideia. O Dorival lá atrás não quis comprar essa ideia, ele quis dirigir o São Paulo protagonista. O São Paulo não... Que invista no mercado compativelmente, que brigue pelas primeiras posições. Sabe por que o Arnaldo tem razão? Sobre brigar para não cair? Sim, brigar para não cair. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato de fôlego e regularidade, certo? Então vamos lá, se o São Paulo tivesse este time titular que tem para jogar só o brasileiro, ele ia ter vários meios de semana para recuperar os seus jogadores e estaria a Vera jogando o Campeonato Brasileiro com o seu time titular. Time titular que percebe-se que o Luciano não tem capacidade para liderar esse time sem os outros dois. Ele não consegue liderar. Ele pareceu não cansado ontem também. Não é do perfil dele, inclusive, e nem da qualidade dele como jogador para liderar este elenco com esses jovens num jogo de Campeonato Brasileiro. Porque você olha para a tabela e fala São Paulo e Juventude no Jacone, certo? Com esse time aí, com esse segundo tempo, cheio de jovens, não anda. Porque, veja...